Boa noite, gente. A gente está começando mais um culto da UAI e eu queria convidar vocês a estarem cantando essa música junto com a gente. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um culto da UAI, hoje dirigido pela The Way. Eu vim falar para vocês um pouco sobre um convite que Jesus nos faz. É um convite de vida eterna, um convite de relacionamento íntimo com Ele. E para falar sobre isso, eu vou me basear no livro de João 7, do 37 ao 39. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Para entender um pouco mais, eu separei 3 palavras-chave que Jesus diz nesse texto. Quando Jesus fala sobre sede, ele se refere às nossas almas vazias, aquelas pessoas que estão
sedentas de algo, almas sedentas, almas que clamam por amor, por perdão, por paz, por libertação de pecado e, mais importante, por salvação. Quando ele fala logo após, venha a mim e beba, ele nos proporciona um encontro, que naquela época poderia ser feito pessoalmente, mas agora é um encontro de mente e coração. A nossa mente e coração entram em comunhão com Jesus. Assim nós reconhecemos que Ele é a única fonte de água viva, é o nosso único Salvador e é o Filho de Deus. Assim nós abandonamos o nosso eu, nós paramos de viver a nossa vida de pecado, nos arrependemos completamente e viramos uma nova criatura na presença de Deus. Depois ele fala sobre beber dessa água espiritual, que nada mais é do que vida espiritual, uma vida espiritual de conversão, de resgate, de justificação nele. Dessa forma, nós nos rendemos totalmente e nos tornamos um com Jesus, assim como Jesus é um com o Pai. E ao bebermos dessa água, ao experimentarmos dessa água, essa água não para na gente, a gente não vira um reservatório. Nós nos tornamos um rio fluido e através dele outras pessoas podem vir e experimentar dessa água que é Jesus, podem vir e experimentar da vida com Deus. E o nosso dever agora é buscar outras pessoas sedentas e apresentá-las a Jesus, apresentá-las a uma vida com Deus para que elas possam ter a mesma experiência que a gente teve. Esse é um processo que pode ser um pouco difícil para alguns, tem muitas barreiras que a gente tem que vencer ainda, pode ser por vergonha, por orgulho, mas aos poucos nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo na fé e assim a gente vai absorvendo mais coisas, a gente vai entendendo o nosso propósito aqui na Terra para cumpri-lo e viver em comunhão uma vez que Jesus voltar e nos levar para o céu, para nós vivermos a vida eterna que nos é prometida. Que a gente entenda esse propósito, que a gente entenda essa fonte de água viva que nos dá a vida, que a gente entenda que não há vida a não ser em Jesus e que essa vida e que essa fonte nos consome de tal maneira para nós trazermos pessoas de fora do mundo para dentro do reino de Deus e cumprir nosso papel como cristão. Tão perdido eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em teus braços. E agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou
Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre intimidade, sobre um relacionamento com Deus e sobre como ter alegria nessa intimidade, como ficar maravilhado diante desse Deus que nos ama tanto e cujo amor não se compara a nada. E eu quero falar com vocês sobre Jesus e sobre como ter esse relacionamento com Jesus. Mas antes, a gente vai retornar ao princípio. A gente vai retornar ao propósito de Deus na criação para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós estamos lidando com um Deus que é um Deus relacional. Um Deus que, ao criar o mundo, diz haja luz, diz haja firmamento, mas ao criar o ser humano, diz façamos. Um Deus que fala no plural não por acaso, mas é um Deus que é um Deus relacional e nos cria a sua imagem e semelhança. Continuando um pouco em Gênesis, a gente precisa entender também que Deus nos cria como pessoas relacionais também. Em Gênesis 2, Deus olha para Adão e, ao enxergar a sua solidão, Deus cria Eva e diz uma coisa que deve nos ensinar todos os dias. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que nós, como seres humanos, estejamos sozinhos. Nós somos criados para se relacionar. Sim, nós somos criados para glorificar a Deus e para adorá-lo. Mas nós também somos criados para se relacionar com esse Pai de amor que nos fez a sua imagem e semelhança. E é interessante que em Gênesis 3, no versículo 8, a gente lê aqui, e eu vou destacar a primeira parte do versículo 1. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Repara, aqui não é que o Senhor Deus andou pelo jardim. Ele andava, era algo constante. Deus cria o ser humano, Deus dá ao ser humano a oportunidade, dá o direito, dá o mandamento de que sujeitasse a terra, dá ao ser humano a possibilidade de criar os animais e as plantações e viver em harmonia com a criação, mas não abandona o ser humano. É um Deus que se relaciona, é um Deus que vem até o ser humano e possibilita esse encontro, possibilita essa relação. E qual é o propósito de Deus para nós, desse Deus relacional que nos cria como seres relacionais? O propósito de Deus é que nós conheçamos a Ele. E talvez você possa pensar agora, eu já conheço a Deus, mas eu quero que você repense o significado do conhecer a Deus. A gente viu nos cultos da UAI, com o Guilherme, sobre um pouco mais de intimidade, um pouco mais desse conhecer. E a gente volta à Bíblia e enxerga que a palavra conhecer, ela é a mesma palavra em hebraico que é usada para uma relação íntima. É yada a palavra em hebraico. E Deus, quando Ele diz que nos quer que nós conheçamos a Ele, Ele está oferecendo essa possibilidade de um relacionamento íntimo, de um relacionamento mais profundo, que penetra o íntimo da nossa alma, que penetra o mais fundo do nosso ser. Esse é o desejo de Deus, que nós conheçamos Ele verdadeiramente. Porém, Gênesis 3 segue, e vocês sabem essa história. O pecado adentra a humanidade, e continuando o versículo 8, quando Deus andava pelo jardim, o ser humano se esconde da presença do Senhor entre as árvores. Então o que o pecado faz é afastar esse relacionamento que Deus tem para nós. Deus se oferece para se relacionar com o ser humano. Deus vem até nós. Deus nos cria como relacionais, mas o pecado adentra o mundo. E o pecado gera esse abismo entre nós e Deus. O pecado ele nos distancia dele, nos faz sentir vergonha, nos faz nos afastar daquilo que nós fomos criados. E esse abismo é criado. Mas eu falei com vocês que eu queria tratar sobre Jesus aqui. E talvez você esteja se perguntando onde entra Jesus nessa história. Se a gente está falando de propósito original da criação, se a gente está falando lá no jardim do Gênesis. Jesus entra para quebrar esse abismo que foi criado, para permitir a reconciliação entre nós e Deus. E isso é feito porque o próprio Deus se faz carne e habita entre nós. E é esse Jesus que a gente sabe, a gente conhece a história. Esse Jesus que habitou entre nós ainda vive e nos permite conhecê-lo cada vez mais. Aliás, em João 14, a partir do versículo 6, Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto.
Então o caminho para termos esse relacionamento de intimidade com Deus é através da vida de Jesus Cristo de Nazaré. E é esse desafio que nós temos, de procurar conhecer cada vez mais a Jesus e viver esse relacionamento resgatando o propósito original para o qual fomos criados. E convenhamos, Jesus vem em forma de ser humano. Jesus sofre o que nós sofremos e muito pior. É muito mais fácil nós nos relacionarmos com Jesus, porque Jesus viveu as nossas dores, Jesus ele se identifica conosco, nós se identificamos com Jesus. Porém, Jesus, embora tenha vindo de forma humana, Jesus ele é o nosso Salvador, Jesus ele é o próprio Deus. E isso facilita a nossa relação com Ele. É esse Jesus que vem até nós. Talvez você se pergunte, como eu posso conhecer a Deus? O que eu posso fazer para conhecer a Deus? E eu tenho uma notícia boa. É Deus que te oferece esse encontro. É Deus que vem até você. É Deus que bate a porta e só cabe a nós abrirmos essa porta e deixar Deus entrar no íntimo do nosso coração. E talvez você tenha uma visão muito distante de Deus e nesse momento você esteja se questionando como ter esse relacionamento tão próximo se há uma diferença enorme entre quem Deus é e quem eu sou. Mas a questão é que, novamente, não se trata do que nós podemos fazer para chegar a Deus, porque isso é impossível. Mas se trata de um Deus que veio até nós e nos convida a esse relacionamento. Em João 10:10, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É essa a alegria do relacionamento, é essa a alegria da intimidade. Nós só encontramos vida em plenitude num relacionamento com Jesus. E esse relacionamento é o relacionamento que nos faz ficar maravilhados na presença dele, a ponto de que nós possamos cantar: deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nada mais faz sentido para nós. A vida em plenitude só é encontrado nele. A gente entende que fora de Jesus, o máximo que a gente pode viver é uma sobrevida, porque a vida está nele. Para terminar, eu queria deixar 2 dicas, 2 conselhos de como viver esse relacionamento íntimo com Deus, esse relacionamento íntimo com a pessoa de Jesus Cristo e que nos faz ficar maravilhados diante da presença dele. Como não perder esse brilho no olho, como não perder esse coração queimando e esses olhos que se abrem. E a gente vai primeiro para Mateus 11:28. Mateus 11:28, Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Primeira coisa é aprendermos a descansar nele. Quando descansamos nele, abrimos mãos das nossas performances, das nossas angústias, daquilo que nos aflige. Entregamos isso na mão de Deus e conseguimos nos alegrar. Mas a segunda coisa, e a coisa mais importante que eu quero falar com vocês aqui hoje, é que só é possível viver um relacionamento íntimo com Jesus, um relacionamento alegre com Ele, um relacionamento que, como eu disse, faz o nosso coração queimar e os nossos olhos se abrirem, quando o motivo, quando o propósito, quando o foco do relacionamento com Jesus está no seu caráter, está em quem Deus é, está na pessoa de Jesus Cristo. Talvez nós, consciente ou inconscientemente, temos nutrido uma relação com Deus consumista, baseado naquilo que Deus pode nos oferecer. Então a gente imagina Deus como alguém que deve suprir as nossas demandas. E isso nos impede de viver um relacionamento íntimo, nos impede de viver a alegria, porque a nossa alegria depende então de circunstâncias, depende então de sentimentos, de quando a gente sente a presença dele ou não. Mas o propósito original da criação é que o relacionamento nosso com Deus, que como vocês viram se dá através de Jesus, possa ser baseado no caráter de quem Jesus é, e nesse caráter que nós podemos nos mover, que nesse caráter que nós podemos existir, é nesse caráter que nós podemos viver o conhecer a Deus, deixar Deus entrar no mais íntimo do nosso ser, na nossa alma, e que a nossa alma anseie por esse relacionamento, que a gente baseie nosso relacionamento com Jesus em quem Ele é. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Amém. Agora eu quero que você feche seus olhos. A gente vai falar um pouco com o nosso Pai. Deus, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui participando, Senhor. Muito obrigado porque
a Tua misericórdia recai sobre nós, a Tua graça nos alcança, Pai, e o Senhor nos concede o privilégio, Pai, de ter um relacionamento contigo, Pai. O Senhor nos chama para um relacionamento de intimidade, Pai. Nós somos gratos por isso, Senhor. Nós somos gratos por cada vez que o Senhor, mais uma vez, nos dá uma chance, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse culto, que o Senhor continue a falar nos nossos corações, Pai. Que as próximas mensagens, Pai, a gente possa ser mais e mais transformado pela Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Pai, por ser quem o Senhor é. Nós te amamos. Em nome de Cristo oramos. Amém. Eu olhei pra você e o meu coração sorriu. Mergulhei, me entreguei e hoje eu sou teu. Eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero. Meu coração te entrego por completo. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Jesus, eu nunca vi alguém tão puro, eu nunca vi alguém tão lindo, eu nunca vi um amor tão sincero. Meu coração te entrego por completo. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Jesus, e não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, ele é o meu amigo, ele é o meu amado Jesus. E não há joelho que não se dobre, não há coração que não se renda. Ele é irresistível, ele é o meu amigo, ele é o meu amado Jesus. O nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus, o nome do meu rei é Jesus, o nome do meu amado é Jesus. Eis que o reino chegou. Quero compartilhar algumas coisas com você e peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 14 ao 19. Peço que você deixe sua Bíblia aberta e me acompanhe. A gente vai dar uma passeada por ela para fundamentar algumas coisas. Marcos 1, versículo 14, a palavra de Deus diz: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas de Deus.
O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. O que o Evangelho de Marcos nos retrata no capítulo 1, versículo 14, é que Jesus já afirmava a vinda do reino de Deus, e ele não só afirma que ele está vindo, como ele está próximo. A partir dessa afirmação, Jesus nos convida a fazermos duas coisas: nos arrepender e crer nas boas novas do Evangelho. As boas novas são anunciadas por Jesus e nós devemos entender que isso faz parte do ministério de Jesus. Não é algo descartável, não é algo irrelevante, mas é algo sério, no qual o próprio Jesus veio para anunciar. O que nós devemos fazer com essa notícia? Eu acredito que isso deve nos instigar a pensarmos de uma forma diferente. João 4,34, a palavra de Deus diz: disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Essa fala de Jesus é logo após a conversa, o discurso dele com a mulher samaritana, e que é um dos versículos, uma das histórias mais lindas da Bíblia, na minha opinião. Mas o que Jesus diz aos seus discípulos, quando lhes é perguntado sobre fome, Jesus fala que o que satisfaz, aquilo que faz ele satisfeito, é fazer aquilo que o Pai ordenou que ele fizesse, é ter a plena convicção de viver o que Deus quer que ele vivesse, se sujeitar à vontade de Deus. E Cadu, qual é a vontade de Deus? Eu creio que Deus tem uma vontade, um ministério individual para cada um de nós. Mas uma coisa que nós temos em comum é que todos nós sabemos falar de Deus. A vontade de Deus, expressa em 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4, eu vou ler para vocês: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é expressa de diversas formas, mas a Bíblia afirma que dentro da vontade de Deus ele tem que todos os homens, todos os seus filhos sejam salvos e tenham pleno conhecimento da verdade. Uma coisa que a gente precisa entender é que Deus não gosta, Deus não se satisfaz com ver os seus filhos perdidos, desamparados, sem um propósito na vida. E uma coisa que manifesta a vontade de Deus é a plena convicção de que seus filhos estão salvos. Então nós temos que entender que assim como Jesus se satisfaz em fazer aquilo que Deus tem para ele, nós devemos nos satisfazer em fazer aquilo que Deus quer, que Deus tem como vontade. Se você for em Mateus 9, no versículo 35 ou 38, a Bíblia retrata primeiro uma afirmação e depois uma fala de Jesus. A gente tem que ler isso com muita atenção. Mateus 9,35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua seara. Quando Jesus se vê no impasse, ele se encontra diante de pessoas, ele as vê como pessoas perdidas. Ele faz a analogia de que são ovelhas sem pastor. O que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha sem pastor, ela está sujeita à morte a qualquer momento. O perigo em direção a ela é iminente, qualquer coisa pode feri-la. E sem um pastor, ela não tem uma voz de cuidado, ela não tem discernimento, ela não sabe aonde descansar ou repousar, o que ela deve fazer. Um pastor, ele serve para nos indicar. E não somente isso, diversas outras coisas. Mas o que eu quero retratar aqui é que ela está sujeita à morte. O reino de Deus, ele traz vida para nós, um novo direcionamento. Se nós formos em João 14, 21, nós temos uma compreensão diferente dos mandamentos que Jesus tem por nós. Nós lemos no Evangelho de Marcos: ide pregar o Evangelho a toda criatura, não somente aos nossos amigos, aos nossos inimigos, a quem nos convém, mas a toda criatura. Isso manifesta a vontade de Deus de ter todos os homens salvos e com pleno conhecimento da palavra. E de pregar o Evangelho é um mandamento de Jesus. Nós temos que entender uma coisa: o mandamento de Jesus não é simplesmente ele mandando que nós vamos e façamos algo. Isso manifesta outra coisa. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, quem os guarda, é quem me ama. É só uma prova de amor para Jesus. E ele continua dizendo: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Cumprirmos o mandamento não é simplesmente seguirmos uma ordem, mas é declararmos com as nossas ações, com toda a nossa força, que nós amamos a Cristo. Nós não podemos viver simplesmente um amor de falar e de proclamar com a nossa boca, e as nossas ações não virem de acordo com aquilo que proclamamos. Então Cristo nos instiga, ele fala que nós devemos guardar e obedecer os mandamentos dele, que isso é uma prova de amor.
O que nós precisamos entender é que quando nós tomamos a decisão, a iniciativa de vivermos a vontade de Deus, de proclamarmos o reino, nós temos uma nova visão do Evangelho. Nós compreendemos que nós somos filhos amados de um Deus que entregou seu Filho para que nós tenhamos a vida eterna, mas não só isso. Nós olhamos para o nosso próximo e nós enxergamos ele, alguém semelhante a nós, que é tão amado por Deus como nós somos. Se nós guardamos a salvação, ou a vinda do reino de Deus para a gente, nós estamos excluindo a cruz de Cristo, pois Cristo morreu para que todos aquele que nele crê tenha a vida eterna. Se a gente está guardando só para a gente a salvação, se a gente não propaga o Evangelho, nós estamos excluindo a cruz de Cristo. Eu tenho certeza absoluta que isso não satisfaz a Deus, pois Ele mesmo, por amor, entregou o seu Filho para que todos que nele creem tenham a vida eterna. Nós precisamos entender que quando a gente assume essa responsabilidade, a gente entende mais do sacrifício de Jesus, entendemos o amor de Deus, e nós entendemos que em nós habita um espírito de autoridade, o Espírito Santo. Um anunciante do Evangelho conta com o Espírito que habita dentro dele para que isso ocorra. Em Atos 16, nós vemos Paulo e Silas, eles são direcionados por um sonho a irem à cidade de Macedônia. O Espírito antes impede que eles vão para outro direcionamento. Nós temos que ser movidos pelo Espírito Santo para propagar o Evangelho. E uma coisa que o Espírito Santo confirmou no meu coração está em Mateus 28, são os últimos versículos de Mateus 28. A Bíblia fala que Jesus já havia ressuscitado e ele vai de encontro aos seus discípulos. E quando ele encontra eles, a Bíblia fala que alguns não criam que era Cristo, alguns têm dificuldade de entender que é Ele. Mas Jesus fala, a mim foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ou seja, Ele manda em tudo. E logo em seguida ele diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a eles a guardarem tudo que eu vos ensinei. Então tem tudo a ver com o que eu falei antes. E se parasse aí, por mim já estava perfeito. Era um mandamento, nós deveríamos segui-lo, mas Jesus, em toda a sua infinidade, ele não se limita a isso. E ele continua a sua fala dizendo, e tenham a plena certeza de que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Esse é um versículo que mudou a minha caminhada, é um versículo que me instigou a todos os dias proclamar o Evangelho, tendo a certeza de que Cristo estaria comigo. É um versículo que transformou a minha vida num quesito de eu ter a certeza de que eu não só sou salvo, mas eu tenho autoridade para salvar pessoas a partir do nome de Jesus. Autoridade para ser instrumento de Deus e proclamar esse reino que Jesus já anunciou que está perto. O reino está aqui e agora. Ele se manifesta através das nossas ações. Nós precisamos entender que esse Espírito habita dentro de nós. Ele não se conforma com que nós ficamos parados mediante um mandamento que é uma forma de expressarmos o nosso amor a Jesus. E o próprio Jesus fala, eu não estou mandando vocês irem para um lugar desconhecido, fazerem coisas desconhecidas, eu estou mandando vocês irem proclamar um reino que eu já anunciei, afirmando que eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não tem como a gente ouvir e ter essa certeza e não se sentir instigado a proclamar mais de Jesus e vê-lo participar na nossa vida. Eu quero trazer aqui por final três pessoas, três evangelistas, que foram pessoas incríveis, que se sujeitaram plenamente a essa vontade, que tiveram esse discernimento e conseguiram trazer o reino de Deus para a terra. A primeira dela é John Wesley. Se você não conhece John Wesley, pesquisa no Google. É um grande evangelista, uma história incrível. A segunda pessoa é Cornélia ten Boom. Se vocês tiverem dúvida, eu não sei se estou falando certo, mas a gente coloca esses nomes no grupo da UAI. Também meu evangelista do período nazista que salvava refugiados, enfim. Pesquisem esses nomes. E o terceiro nome é Jonathan Edwards, um grande evangelista, um cara que promoveu avivamentos, enfim. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente coloca no grupo da UAI, mas não deixem de pesquisar esses nomes, não deixem de ser instigados pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho. E é isso. Amém. Para concluirmos a nossa reflexão, a nossa mensagem, eu gostaria de deixar aqui um último questionamento para você. E esse questionamento é: quais são os frutos da sua conversão? O que essa conversão, o que esse encontro, melhor dizendo, com Jesus gerou não só em você, mas também externou para fora, alcançou a vida de outras pessoas? Quais são os frutos da sua conversão?
E para embasar um pouco essa ideia, eu vou trazer a passagem que está lá em Mateus 19, que conta a história do contato, da conversa entre Jesus e o jovem rico. Onde o jovem rico chega para Jesus e faz a seguinte pergunta: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus volta para Moisés e fala: você precisa cumprir todas essas leis aqui. Você está cumprindo os mandamentos? E o menino, o jovem rico, pega e responde: Mestre, eu cumpro esses mandamentos desde a minha adolescência. Jesus olha para ele e diz: ok, então vou te pedir mais uma coisa. Eu imagino o jovem perguntando: o que será que vem agora? Eu já estou conseguindo. Eu já sei como chegar, ou melhor, eu já tenho a chave para chegar na vida eterna. Daí Jesus olha para ele e diz: então faça o seguinte, venda tudo o que tem e entregue aos pobres, para que você seja perfeito. O engraçado é que na hora que Jesus propõe isso, ele propõe também que na medida em que ele entregasse tudo o que ele tivesse, toda a sua riqueza material, ele seria perfeito. E aí a gente volta para a Bíblia e lembra a passagem de Jesus, onde Jesus diz: sedes perfeito como meu Pai é perfeito, sedes perfeito como eu sou perfeito. Então Jesus está dizendo para aquele menino: se você fizer essa escolha, você será como eu, você será eu na terra. E ele pega e diz: mestre, eu acho que o Senhor pediu uma coisa grande demais, eu não sei se eu sou capaz disso. E ele sai da presença de Jesus. E essa resposta desse jovem rico nos faz questionar se de fato ele cumpria os mandamentos. Se de fato ele havia entendido que ele amava ou que era necessário amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se ele tivesse a consciência disso, ou se isso fosse uma prática dele, ele não pensaria em seu bem material antes de receber um convite. Após receber um convite de Jesus, ele deixaria tudo de lado e falaria: eu amo de fato meu Deus sobre todas as coisas e eu vou me entregar, porque tudo que eu tenho é nada comparado ao que Ele é, ao que nós somos juntos. Aquele jovem rico recusou Jesus, recusou um relacionamento de intimidade. E talvez você se encontre hoje nessa mesma perspectiva. Você olha para a sua vida religiosa, espiritual e fala: eu cumpro tudo que eu devo cumprir. Mas na hora que Jesus chega para você e fala: o seu interesse, abre mão dele. Aquilo que você gosta, que você tem como paixão, abandone tudo e me siga. Siga-me. Você pega e fala: talvez Jesus esteja pedindo demais. E sobre a nossa temática hoje, sobre evangelismo, eu quero dizer uma coisa para você que talvez você não tenha entendido. Você só pode passar para fora aquilo que está dentro de você. Ou seja, você só pode levar Jesus adiante se Jesus está dentro de você. E daí, talvez você já tenha se questionado, talvez você já tenha refletido e perguntado: o que eu preciso fazer? Como eu posso ser útil ao reino de Deus? Mas na verdade você não entendeu ainda que dentro de você precisa haver uma ligação estreita com Jesus Cristo. E aí a gente vai ler em Mateus 16 uma passagem que para mim é uma das melhores passagens da Bíblia, que retrata muito bem essa ideia de ligação total com Jesus. Jesus, antes de se entregar na cruz, ele olha para os discípulos, olha para aquela galera que está ali à volta e diz: se vocês quiserem me seguir, se vocês quiserem ser meus seguidores, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe um manual muito prático, muito fácil. Mateus, fácil? Mais ou menos, mas vale a pena. Qual é esse manual? Então, Jesus olha para eles e diz: abandonem todos os seus interesses. Abandonem todos os seus interesses e estejam prontos para morrer, assim como eu vou morrer. Estejam prontos para colocar em prática aquilo que eu estou fazendo. E Jesus nos convida para enxergar Ele como exemplo. E aí a gente volta agora na reflexão do Cadu, onde ele disse que o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus, a vontade do Pai de Jesus era aquela para Jesus. Já se questionou qual é a vontade de Deus para você?
Porque talvez você esteja muito centrado na sua própria vontade, no seu próprio desejo. E aí você esquece que Deus tem desejos e planos pessoais para você. Mateus, o que isso tem a ver com o evangelismo? Tudo. Esse é o ponto-chave de toda a ideia que precede o ID. Mateus, o que é evangelismo? É você falar sobre o que você vive. Quando Paulo falava sobre graça, é porque Paulo vivenciava a graça. Paulo vivenciava o amor de Cristo. Tem uma frase que é muito interessante, que eu a descobri há pouco tempo, de uma mulher chamada Sophia Miller, que ela diz a seguinte coisa: eu não recebi um chamado, eu recebi uma ordenança e eu acatei, eu obedeci. Como filho de Deus, você tem sido um filho obediente? Você tem entregado tudo? Ou você espera uma voz vir do céu como um trovão e te dar um toque para o que realmente importa, que é Jesus? Se você espera por isso, eu espero que a sua espera não torne isso tarde demais, não seja tão tardia. Sabe por quê? Porque Jesus está batendo a porta. Jesus bate a porta todos os dias e convida você para um relacionamento, para sentar à mesa. Vamos sentar à mesa? Então, olhe para mim. Eu vou cuidar de você. Eu estarei contigo. Eu tenho planos para você. E dentro desses planos, você irá viver, você irá vivenciar experiências que você nunca pensou que seriam possíveis. Repense a sua conversão. Repense o seu relacionamento com Deus. Repense as suas práticas. Por que eu devo repensar, Mateus? Porque só assim, quando você volta para si, você pode identificar se dentro de si existe realmente, genuinamente, no seu secreto, aquele que é o autor da vida. Não estou dizendo aqui sobre ser completamente uma pessoa que nunca vai pecar, nem sobre nada disso. Estou dizendo aqui sobre identificar a obra do Espírito Santo. O mesmo que irá convidar você para amar o próximo, não só no falar, mas no agir. Que Deus possa abençoar você e que essa palavra possa trazer à sua vida, para que você seja alguém que glorifique o nome do Pai e que o seu alimento seja a vontade do Pai. Amém? É isso. Amém. O convite de Jesus para nós é um convite de vida eterna. Como Cadu nos falou, uma vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a gente está falando sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E um dia Jesus, ele conversando com um fariseu, um mestre da lei chamado Nicodemos, no meio da conversa Jesus vira para ele e diz: Nicodemos, que eu te digo a verdade. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos não entende e fala: o que, Jesus? Eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus olha para ele: não. Para quem quer ver o reino de Deus tem que nascer da água e do Espírito. Você pode ter falado agora: eu já sou batizado. Não, isso não é nascer da água. Quando Jesus ele vai conversar com uma mulher samaritana e ele chega cansado de uma viagem, ele senta ela junto a um poço e pede um pouco de água para ela. E a mulher samaritana vira para ele: como você, um judeu, pode pedir água para mim, uma mulher samaritana? Jesus responde: se você soubesse quem é que está lhe pedindo água, se você soubesse quem é que está falando com você, você me pediria água, e eu lhe daria a água da vida. E quem bebe da água da vida nunca mais terá sede. Ao contrário, desse que beber fluirão rios de água viva. Esse é o convite de Cristo. Ele é a água. Quando ele fala nascemos da água, é nascer de Jesus, é nascer dos ensinamentos de Cristo. Se vocês crerem e guardarem verdadeiramente os meus ensinamentos, serão os meus discípulos. Essa é a fala de Jesus. Mas não basta só nascer da água, tem que nascer do Espírito. Como a Rafa nos falou, um encontro de mente e coração.
A nossa mente ela pode conhecer a Cristo, mas se o nosso coração não conhece, a gente não conhece a Cristo de verdade. Jesus ele fala pra gente que temos que nascer da água e do Espírito. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, mas Cristo nos trouxe vida. Eu gosto muito da fala de John Stott no livro dele, que ele fala que quando a gente encontra com Cristo, quando Deus ele provoca essa vida em nós, é como se voltássemos a Gênesis 1. Quando Deus ele fala, haja luz. E João 1,4 vai dizer, Ele era a luz, e essa luz era vida para os homens. Quando a gente tem um encontro de coração com Cristo, um coração de espírito, um encontro de espírito, o nosso coração abre, e é como se Deus criasse um universo de novo. É a luz que quebranta os nossos corações, é a luz que apaga os nossos pecados, é a luz que nos dá uma nova vida. A mesma vida que criou todo o universo, Jesus ele faz um convite para nós. Eu posso te dar a vida que criou o universo, eu posso te dar no fundo do seu coração, se você crê em mim. E sabe, a gente fica procurando um milagre aí fora para a gente crer, como o Mateus nos trouxe, o garoto rico, o jovem rico. E a gente fica procurando uns sinais milagrosos para Deus nos falar. E eu posso te falar, cara, um sinal milagroso para você? Abre a tua Bíblia lá em Mateus 27. Mateus 27, 50 e 51. Esse é o maior milagre que Deus vai falar. Não tem véu, não tem céu rasgando, não tem Jesus descendo no teu quarto que seja maior que esse milagre. Depois de ter gritado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Cristo morreu na cruz por ti. Cristo morreu por você, esse é o maior milagre. Não tem céu que se abra agora, não tem um Cristo que desça aí e te fale, você tem que fazer isso, que seja maior que esse milagre. Deus ele desceu na forma de Cristo. Morreu por nós, só que não para aí, ele não morreu só. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus 28, 7, Maria chega no sepulcro de Jesus, a rocha está aberta e lá dentro um anjo e ela diz, cadê o meu mestre? Você sumiu com ele? E o anjo diz, vão depressa, diga aos discípulos, o rei ressuscitou, a morte não conseguiu vencê-lo, ele venceu a morte. Esse é o convite de Cristo, cara. Uma vida de verdade. Como o Luan nos disse, não tem vida fora de Cristo, não tem. Porque a gente pode viver uma vida. E sabe, tem muita gente deixando de ser filho de Deus para ser cadáver ambulante pela terra. Tem gente que não quer comer do banquete da eternidade para viver vidas miseráveis aqui na terra. E tem gente que acha que está vivendo como filho de Deus, mas na verdade está vivendo como um cadáver ambulante, indo aos teus cultos sexta-feira, indo aos teus cultos sábado, lendo a Bíblia, mas não conheceu a Deus de verdade. Jesus diz, se vocês querem que o mundo saiba que vocês são meus discípulos, amem uns aos outros. O meu Pai é glorificado quando vocês mostram os seus frutos, como Mateus nos diz, quais são os seus frutos. Quais frutos você tem produzido? Do que você tem se alimentado, como disse o Cadu, qual é a tua fome? A tua fome é de Instagram? A tua fome é de rede social? Ou a tua fome é de Deus, de fazer a vontade de Deus? Jesus vai dizer em Mateus 5, quem tem fome e sede de fazer a vontade de Deus, bem-aventurado é, porque ele será saciado. Irmãos, o convite para vocês é aceitem esse Cristo. Aceitem esse Cristo que nos dá vida. Vivam por esse Cristo. Quero que a palavra do apóstolo Paulo seja a palavra de vocês. Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não importa. Cristo vive em mim. Deixei para trás toda a minha vida, todos os meus desejos, todos os meus sonhos eu deixo para trás, para que eu viva os planos perfeitos, bons e agradáveis do meu Pai. Você pode estar falando, mas eu não sei, eu não consigo viver isso, eu não consigo. Mas é Cristo que faz por ti. Muitos ficavam impressionados com a autoridade de Cristo quando ele falava.
E essa é a mesma autoridade que você tem, porque você não está falando de um Deus distante. Você está falando do seu Pai. O seu Pai que você tem intimidade. Vão, proclame o reino. Fala pro seu cachorro, pro seu vizinho, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu amigo. Posta nas redes sociais, o reino é chegado. A mensagem de Cristo era: vão, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está chegando. O reino dos céus está chegando, meu irmão. Não fique de fora dessa. Não fique de fora do banquete. Vão e proclamem o reino. Vivam o reino. Vivam em abundância a vontade de Cristo. O meu corpo, minha mente, minha alma são os seus, minhas tristezas, meu sorriso. Entrego tudo a ti, e ainda que eu tenha fé e toda ciência eu souber, sem o seu amor eu nada seria. Por amor se entregou por mim. Obrigado, Senhor, por ter me amado tanto assim. Por amor se entregou por mim. Obrigado, Senhor, por ter me amado tanto assim. O meu corpo, minha mente, minha alma são os seus, minhas tristezas, meu sorriso. Entrego tudo a ti, e ainda que eu tenha fé e toda ciência eu souber, sem o seu amor eu nada seria. E ainda que eu tenha fé e toda ciência eu souber, sem o seu amor eu nada seria. Por amor se entregou por mim. Obrigado, Senhor, por ter me amado tanto assim. Por amor se entregou por mim. Obrigado, Senhor, por ter me amado tanto assim. Quero ser seu, vem me inundar. Eu 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 quero ser seu, vem me inundar. Por amor se entregou por mim. Obrigado, Senhor, por ter me amado tanto assim. Que eu tenha fé e esperança em ti, mas que o amor prevaleça em mim. Que eu tenha fé e esperança em ti, mas que o